Olá, muito boa tarde. Os dias de férias podem oferecer a disponibilidade para conhecer melhor locais de interesse cultural e religioso. Hoje sugerimos uma visita à Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Lisboa. Antes, outras propostas para estes dias de verão. Há poetas que marcam uma época, outros que perduram no seu tempo. Frei Agostinho da Cruz é um desses grandes poetas do mundo português. A história deste poeta, nascido em Ponte da Barca e que arribou aqui na Serra da Arrábida, será o tema de hoje do programa Eclésia. Para tal, tenho comigo o Rui Ventura, também ele um poeta, que irá falar sobre Frei Agostinho da Cruz. Muito obrigado pela sua presença, Rui, mais uma vez. Quem foi este Frei Agostinho da Cruz que primeiro tinha o nome de Agostinho Pimenta? Bem, ele nasce numa família de poetas. Era o irmão mais novo de 11 crianças. O irmão mais velho era poeta também, o Diogo Bernardes. E é um poeta que se inicia na poesia nos meios palacianos, uma vez que ele logo em criança foi posto ao serviço de membros da família real, nomeadamente Dom Duarte, o neto de Dom Manuel. E só por volta dos 20 anos é que decide ingressar na vida religiosa e aí resolve fazer uma mudança completa de vida e até de vida poética, ou seja, ele rejeita toda a produção profana e passa a ser profundamente um poeta religioso. Ele tem mesmo uma poesia que diz: na Ribeira do Lima fui nascido, na do Mondego e Tejo fui criado, e na Serra, refere-se concretamente à Serra da Arrábida, em que vivo envelhecido. Ele escolheu a Serra da Arrábida para dar os seus últimos pensamentos à humanidade. Sim. Embora ele tenha ingressado logo com 20 anos na ordem dos franciscanos capuchos, aliás, ele toma hábito exatamente no dia do seu 20º aniversário. Ele nasceu no dia de Santa Cruz de 1540 e toma hábito exatamente no dia de Santa Cruz, dia 3 de maio de 1560, no convento de Santa Cruz de Sintra, vulgarmente conhecido como Convento dos Capuchos. É onde ele faz a maior parte da vida religiosa. No entanto, aos 65 anos, é convencido a ser guardião do convento de Ribamar, também da mesma ordem, está lá há pouco tempo, e é nessa altura que consegue autorização para vir para este convento da Arrábida, onde vive os últimos 14 anos, onde morre em Setúbal, e onde é sepultado, e onde hoje está, aliás, a sua sepultura. Um poeta que adotou a cruz e adotou-a também para seu nome. Sim. Toda a sua poesia é um pouco de cruz, de sacrifício. De alguma maneira, sim. Há a curiosidade de ele ter nascido no dia de Santa Cruz, tomou o hábito no dia de Santa Cruz, num convento de Santa Cruz, mas ele é, sobretudo, como diz um excelente poeta que escreveu sobre ele, o Daniel Faria, um professor da cruz. Ou seja, não só aquele que professa uma profunda devoção à cruz de Cristo e à crucifixão de Cristo, mas também o professor, aquele que ensina os seus leitores a verem na cruz de Cristo uma manifestação do amor divino que devemos admirar e que devemos seguir para sermos realmente seres espirituais, além de seres materiais. É o melhor poeta místico de língua portuguesa? Sabe, é uma questão complexa, uma vez que não conhecemos todos os poetas místicos, mas há uma certa unanimidade ao considerar o Frei Agostinho da Cruz como o mais importante poeta religioso da poesia portuguesa e até da poesia da Península Ibérica. Autores como, por exemplo, Teixeira de Pascoais consideravam que depois de Camões, que também tem poemas religiosos, curiosamente, o Frei Agostinho da Cruz era o mais importante poeta português. Agora, Teixeira de Pascoais diz mesmo que admira Camões, mas ama Frei Agostinho da Cruz. Exatamente. E o amar é superior a admirar. Exatamente. Agora, se ele era um poeta místico ou não, é uma questão muito complexa. Uma vez que vários estudos, inclusivamente aquele que eu referi do Daniel Faria, dizem que ele não era um poeta místico, mas um poeta espiritual. Uma vez que ele não mostra, digamos assim, momentos de identificação com Deus,
que estão subjacentes à experiência mística, mas apenas a sua relação com Deus, as suas agonias, as suas angústias e a maneira como resolve isso, contemplando a cruz, as chagas de Cristo e os sofrimentos de Cristo, como manifestação do amor divino. Como é que se consegue conjugar a austeridade eremítica com a verdura desta serra? Parece que é contraditório. Não é contraditório por dois motivos. Em primeiro lugar, a vida eremítica é sobretudo uma vida que pretende abrir vazios. Ou seja, a pobreza que era defendida por São Francisco de Assis é uma pobreza que nos liberta, ou seja, liberta-nos de todos os constrangimentos do mundo exterior para estarmos disponíveis para Deus. Ora, a natureza, sendo rica, é simultaneamente pobre, ou seja, não exige nada mais do que a sua contemplação. E ao contemplar a natureza, contempla-se ao mesmo tempo o benefício de Deus aos homens que está exatamente nela. Portanto, é uma via de acesso, uma escada de acesso ao divino, que está expressa na poesia do Frei Agostinho e mais tarde na do Sebastião da Gama. Há dados curiosos ou melhor, há poesia que é atribuída a Frei Agostinho da Cruz e que, no entanto, veio-se a comprovar que, no fundo, não é dele. Sim, há poemas e são suficientes para termos nele um enorme poeta, de que não há dúvidas que são mesmo dele. Depois, há uma série de poemas que dificilmente serão dele. Neste momento está a ser organizada a obra completa dele e definitiva, assim se espera, mas há uma série de poemas que lhe são atribuídos, tal era a fama que ele tinha, mesmo já depois de falecido, mas que são de outros autores, como Martim Castro do Rio e até do Irmão, portanto não foram escritos por ele. O que acontece é que o Frei Agostinho da Cruz nunca publicou, ou pouco ou nada publicou em vida. Portanto, toda a obra dele... É póstuma. É póstuma, foi registada em cadernos que circulavam manuscritos, e só no século XVIII é que se edita pela primeira vez uma obra completa, se assim se pode dizer, do Frei Agostinho. É por isso que há essas dúvidas que ainda hoje estão a ser resolvidas. Acredita então que a fonte de inspiração, uma grande fonte de inspiração de Frei Agostinho da Cruz foi esta serra? É esta serra como manifestação da divindade. Porque o centro da poesia do Frei Agostinho da Cruz é Deus, e nomeadamente Deus feito homem, e Deus que se oferece em sacrifício para a redenção da humanidade. Um Deus que está quase sempre na cruz, não é o Deus da ressurreição? Não. É um Deus da cruz, porque é exatamente nesse ato de devoção à humanidade que ele vê a maior bondade de Deus. Portanto, para ele a maior bondade de Deus não está nem no nascimento e nem na ressurreição. Está exatamente nessa doação extrema que é a crucifixão. No fundo é um caminho, é este chamado deserto espiritual que ele faz. Exatamente. É um caminho de purgação interior e de ascensão ao divino. Não é? As elegias dele são frequentes. Era um poeta triste? Não, é um poeta da meditação. E é um poeta que vive numa época muitíssimo conturbada, aliás, muito semelhante à nossa. E toda a poesia da época dele, basta pensarmos na do Camões, é uma poesia que se confronta com o desengano, com a vaidade, com o fio ao cabo, com o mundo vão, que é o mundo material. Há uma profundidade, então, na poesia de Agostinho da Cruz. Sim. Profundidade que passa para além de... É sobretudo como um grande poeta religioso. E não há religião sem interioridade, sem profundidade e sem o estabelecimento de pontes entre o alto e o baixo, entre o divino e o humano. Mas há um chamado anseio doloroso pela penitência que se nota com frequência na sua poesia. Sim, porque ele tendo consciência do que tinha sido o sofrimento de Cristo na cruz e essa doação extrema da divindade, ele quer aproximar-se ao máximo desse objetivo. Daí que ele tente penitenciar-se por todos os erros e por todas as faltas para que consiga chegar o mais próximo possível a esse ideal de santidade, não é? Então podemos dizer que é uma poesia ascética. Sim, isso sem dúvida. É uma poesia do despojamento do eu para alcançar o eu superior, que é o eu divino.
Obrigado, Rui, pela explicação sobre Frei Agostinho da Cruz. Frei Agostinho da Cruz, o poeta da Arrábida, esteve em destaque hoje no programa Eclésia. E falamos agora com o Dr. Nuno Saldanha. Cumprimento, muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. E uma conversa a propósito desta basílica dedicada ao Santíssimo Coração de Jesus. Se disséssemos só assim, e referindo que estávamos a falar de uma igreja de Lisboa, se calhar pouca gente a iria descobrir. Estamos a falar de quê, em específico? Sim, de facto é verdade. É das poucas igrejas que é conhecida mais pela sua situação, digamos, geográfica do que propriamente da sua invocação, porque a maior parte, de facto, das igrejas são conhecidas pelo seu oráculo ou pela sua invocação. Mas ficou efetivamente assim na tradição e, portanto, ela é de facto mais conhecida por Basílica da Estrela, pelo local onde se situa, mais do que propriamente pela sua invocação, exatamente ao Sagrado Coração de Jesus, que é efetivamente um dos aspectos mais importantes da referida igreja. Pedir que nos contextualizasse sobre a origem desta Basílica, da Basílica da Estrela, ou a igreja dedicada ao Coração de Jesus. A que se deve a sua construção? Bem, a sua construção pode-se dividir em diversos aspectos, em diversos fatores, tem a ver exatamente com aquilo que considero com os aspectos mais importantes do ponto de vista quer político, quer do ponto de vista da espiritualidade, quer do ponto de vista artístico. Efetivamente, há várias pessoas que estão, digamos, associadas para este grande projeto, a começar naturalmente pela própria Rainha Dona Maria II, aliás, ainda antes de ser Rainha, portanto, ainda como Princesa, naturalmente o marido, o Dom Pedro III. Outro elemento fundamental neste projeto foi o confessor da Rainha, o Frei Inácio de São Caetano, que aliás foi seu mentor espiritual, e aliás não só dela, como também de facto todo o projeto. E depois, claro, em terceiro lugar, e como naturalmente não podemos deixar de tomar em conta, são os próprios arquitetos, não é? Portanto, o Mateus Vicente Oliveira, portanto, digamos na primeira fase, daquilo que corresponde ao primeiro e ao segundo projeto. Depois da sua morte é substituído por Reinaldo Manuel, que aliás ele tinha sido encarregado das obras durante as primeiras fases e depois acabaria por assumir a direção da obra e que lhe acabaria também por fazer algumas alterações, nomeadamente a nível da fachada. E foi consensual a construção deste edifício desde as suas origens? Nem sempre, que aliás, como acontece em quase todos os grandes projetos que se fazem cá em Portugal, não é? Há sempre naturalmente as críticas surgem rapidamente. Os seus inimigos, não é? Ora bem, no entanto, as críticas que foram feitas à Basílica da Estrela podemos dividir fundamentalmente em dois aspectos. Por um lado, aquilo que podemos considerar a crítica estética e a crítica historiográfica. Pronto, no fundo é uma série de autores que criticaram o edifício por não gostarem, digamos, do estilo em que ele foi feito. O que é naturalmente recorrente em quase todas as situações, aconteceu com Mafra também na primeira metade do século e aliás até com o CCB, portanto com grande parte de facto daquilo que se faz. Não há sempre alguém que efetivamente não gosta, mas pronto, claro que essas críticas não têm uma importância significativa porque são fundamentalmente críticas baseadas em juízos de gosto e portanto são naturalmente dependentes do gosto que entretanto muda e portanto que é natural. E depois temos uma outra crítica que é de facto mais importante, que é a crítica que é feita sobretudo do ponto de vista político e económico, não é? Portanto, como aliás ainda hoje, cada vez que muda o governo, portanto há sempre esta crítica dos gastos que foram feitos e pedir para justificar os gastos, etc. Houve uma série de ataques, houve uma série de acusações naturalmente infundadas, portanto a crítica, é claro que esta crítica foi fundamentalmente motivada por razões políticas, sobretudo primeiro na geração liberal e depois na geração republicana. Porquê? Porque foi exatamente visto, e claro, em parte também culpa pela própria Rainha, da Estrela como um emblema político. E, portanto, aquilo que ele representava fundamentalmente um edifício que era um símbolo do poder da monarquia absoluta, aliás, como depois aconteceu também com o edifício de Mafra, do tempo de Dom João V,
e, portanto, é um ataque político com acusações, muitas vezes, exatamente como eu estava a acabar de referir, com acusações infundadas, como o facto de ela estar a desviar o orçamento que estava das obras públicas de Lisboa-Pombalina. Portanto, não podemos esquecer que isto é feito numa época em que a Lisboa-Pombalina ainda está, digamos, em fase de desenvolvimento e de conclusão. O facto que não é verdade, porque estes supostos desvios destas verbas já tinham acontecido no tempo de Dom José. Não é? Portanto, não é nada de novo. Portanto, fundamentalmente são estes dois aspectos em que o edifício foi criticado ao longo do tempo. Por causa de ser também um edifício religioso e por isso teve essas críticas? Sim, também, claro. Não é? Mas mais do que ser religioso é esta colagem ao aspecto político como o edifício emblemático, não é? Não só da rainha, mas no fundo aquilo que ela representava, portanto, da monarquia absoluta. Não é? E porquê o dedicá-lo ao coração de Jesus? Em que contexto surge essa dedicação? Ora bem, a questão do Sagrado Coração de Jesus é efetivamente um dos aspectos que eu considero ser dos mais importantes que está associado a esta igreja, não é? Exatamente a origem, há coisas que ainda estão um pouco por provar, porque há um pouco aquela lenda, portanto, que em 1760, quando a princesa Dona Maria, portanto ainda princesa, casa com o tio, com o Pedro III, portanto, que terão feito nessa altura, portanto, no Palácio da Ajuda, ou aliás, na Real Barraca da Ajuda, portanto, antes da construção do edifício que hoje nós conhecemos como tal, de que terá feito um voto de quando tivesse, digamos, o seu primeiro descendente, portanto, de mandar erguer um convento para as Carmelitas Descalças. Não é? Esta situação tem sido posta em dúvida por alguns autores, porque, aliás, como aconteceu com Mafra, portanto, Mafra também supostamente nasce desta promessa, portanto, de um descendente de mandar fazer um convento, mas o facto é que, efetivamente, em 62, portanto, quando realmente isso acontece, e nasce o primeiro filho varão, na oração do Frei Inácio de São Caetano, portanto, diz, pronto, o vosso desejo foi cumprido e, portanto, podemos avançar exatamente com esta construção deste convento. Portanto, ou seja, fundamentalmente o grande mentor do culto ao Sagrado Coração de Jesus foi, efetivamente, o Frei Inácio de São Caetano, portanto, o confessor da rainha, portanto, aliás, ele vinha também do convento das Carmelitas de Carnide, e, portanto, digamos que é ele, de facto, o grande impulsionador. Mas, efetivamente, a rainha acaba por abarcar essa ideia e quando pode, portanto, ou seja, já só depois de 77, quando finalmente acaba por subir ao trono, ela pode concretizar esse projeto e, de facto, e acaba por concretizar. Não é? Numa época também onde o culto ao coração de Jesus estava em expansão, ouviria a estar? Não muito. Aliás, o aspecto importante é exatamente uma espécie de pioneirismo nesta nova espiritualidade, não é? Portanto, muitas vezes considera-se que a Igreja da Estrela é a última obra barroca da Europa, o que é naturalmente um bocado exagerado, mas do ponto de vista artístico não é efetivamente uma obra de vanguarda ou sequer moderna com aquilo que estava no fundo já a acontecer na Europa, com o advento do neoclassicismo. Do ponto de vista da espiritualidade ela é, não é? Portanto, aliás, quando há esta promessa da construção do templo e do convento, naturalmente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, o culto ainda era um culto que não estava aceito pela ortodoxia da Igreja. Não é? Havia já algumas tentativas, portanto, no início do século, em 26, com o Papa Bento XIII, que ele não se quis, de facto, pronunciar e, portanto, aquilo fica eneado de sine die, mas depois a Congregação dos Ritos acaba por dizer que não é? E, portanto, só em 65 é que, de facto, com o Clemente XIII, ele acaba por declarar, sim, é verdade, o coração de carne é um símbolo do amor e, portanto, vamos permitir o culto. Mas continua a ser, de facto, um culto mais particular. Quando a Igreja é construída só 3 anos depois, não é? Com o Pio VI,
é que efetivamente é confirmado a festa pública, digamos, do culto ao Sagrado Coração de Jesus. Né? Portanto, ou seja, ela é de facto uma obra um pouco pioneira nesta espiritualidade, mas também nesta vontade de que o culto acabasse por ter uma consagração universal. Aliás, se nós repararmos a pintura do Batónio, que está na Capela Mor, portanto, aliás, que foi até visitada e até dado o acordo pelo próprio Papa Pio VI antes dela vir para Lisboa, que representa a consagração do mundo ao Santíssimo Coração de Jesus, representa uma ideia que só virá, de facto, a ser posta em prática, com esta consagração mundial ao Santíssimo Coração de Jesus, pelo Papa Leão XIII em 1899, portanto, quase 100 anos depois. Não é? E só acrescentar, o Sacré-Cœur de Paris também só quase feito 100 anos depois da nossa Basílica da Estrela. Muito bem, um local, um templo religioso a visitar também, por certo, nestes dias de verão, e com destaque até na obra. Tem uma riquíssima coleção portanto, do ponto de vista artístico também é importante, porque nós temos ali aquilo que é um museu perfeito daquilo que é a arte portuguesa da segunda metade do século XVIII, desde a arquitetura, a escultura, ao azulejo. Não nos esqueçamos também do importante o presépio de Machado Castro, que é um presépio também fundamental de Lisboa. Há obras do entalhador Abreu de Boal, portanto, a nível das artes decorativas, portanto, é efetivamente uma das igrejas mais interessantes e mais importantes. Fica essa sugestão também. Agradeço ter estado aqui neste programa a apresentar esta igreja, a Basílica da Estrela, dedicada ao Coração de Jesus, um local também a visitar nestes dias de verão. Desejo-lhe um bom fim de tarde. Até amanhã, se Deus quiser.